Dia 25 de dezembro de 1969, eu nasci, filho de Dona Maria Petronilha Brito, que tinha 44 anos à época, e meu pai, Leôncio Brito, com 54, os dois analfabetos, trabalhadores da roça. Até os 10 anos eu morei na roça, numa casa de barro, sem energia elétrica, com lamparina e um colchão de palha. Eu ia estudar a 5 quilômetros por uma estrada de terra e ia muito pequeno para a escola sozinho já, aos 7 anos de idade. Naquela época a gente começava com 7 anos no primeiro ano, a primeira série. Morei com os meus pais até os 10 anos. Com os 10 anos, a minha mãe muito católica e eu também muito católico, fui estudar em um colégio de padre na cidade de Riachão do Jacuípe. Então eu morei com os meus pais até 10 anos e alguns meses. Em Riachão do Jacuípe eu morei no colégio de padre, estudei num colégio de padre até os 14 anos. Aos 14 anos eu saí do colégio de padre, vi minha mãe muito triste, que tinha um sonho de ver um filho padre, e na volta para casa, junto com ela, bem chateada, eu resolvi decidir tentar um outro colégio. E aí fui morar no Mosteiro de São Bento, em Olinda, já com 14 anos de idade. Lá eu convivi com vários padres, inclusive o Dom Helder Câmara, que através dele, de 6 meses de muita conversa, ele me disse e se convenceu de que eu não tinha vocação para ser padre. Voltei para casa e antes de completar 15 anos eu decidi lutar, crescer, não parar naquela pobreza, naquela situação toda que a gente vivia. Quer dizer, não passava fome, mas também não tinha nada sobrando. Não teria nenhum futuro se eu não tivesse avançado. Aos 15 anos, minha mãe assinou uma autorização no juizado de menores, não era conselho tutelar, e lá fui a Barra Bonita, morar no estado de São Paulo, ou seja, 2.500 quilômetros já com 15 anos. Aos 15 eu comecei a trabalhar como faxineiro, numa empresa de ônibus chamada Barra Tour, em Barra Bonita. Lá foi meu primeiro emprego e eu tive a sorte de ter um casal de idosos também, patrões, que foi o seu Florindo e a dona Itamar, que muito me ensinaram. Trabalhei por volta de 8 anos e saí em cargo de chefia da empresa. Nesse período, conheci outros jovens, inclusive o Luiz Fernando Ortigosa, que é dono da Lef Cerâmica aqui em Piracicaba, ele era de Barra Bonita, e juntos decidimos enfrentar um sistema político em Barra Bonita que avançava há muito tempo. Corrupção, enfim, tudo aquilo da política que a gente já conhece. Aos 21 anos eu saí candidato a vereador, ficando na suplência, acabei por assumir aos 21 anos, a cadeira de vereador. Depois fui chamado ao Poder Executivo, deixando o Legislativo, do qual nunca mais quis saber de ser vereador, mesmo porque o vereador tem muita dificuldade para executar aquilo que deseja. Acabei, na prefeitura, assumindo o cargo de chefia de gabinete, secretário de governo, durante esse período da política que eu fiquei, de 93 a 2004, criei conselho tutelar, associações de bairro, tecelagem comunitária. Fui presidente voluntário da diretoria executiva do Hospital e Maternidade São José, Hospital SUS, que atendia povão, e foram os 3 anos melhores da minha vida, foi ajudar pessoas, ajudar gente. Em 2004, eu venho morar em Piracicaba. Saio da política em 2004 porque acho que a política não é profissão. Volto para a iniciativa privada. Em Piracicaba, eu comecei a fazer um trabalho voluntário na Fundação Casa todas as sextas-feiras, um trabalho motivacional. Acabava também na cidade por recolher viciados, internar em clínica e também fazer motivacional. Aí em Piracicaba, eu não queria mais saber de política, passei exatamente a fazer um trabalho voluntário. Nesse trabalho voluntário, eu descobri que pessoas em Piracicaba morriam de fome, passava necessidade, não morria de fome, passava necessidade. Necessidade, inclusive, de um prato de arroz. E aí eu fui estudar o orçamento de Piracicaba, vi que era bilionária a cidade, que existia muita corrupção, mas que ninguém tinha coragem de ir para esse enfrentamento, porque o preço é muito alto, o custo é muito alto. Procurei pessoas para que enfrentassem, porque eu não queria mais saber de política.
mas vi que muitos tinham medo. Como eu sinto, como disse Dom Helder Câmara, o mundo é grande para você e você vai ser usado em algum momento, eu senti que esse era o momento, né? Que o meu chamado realmente era um chamado de enfrentamento. Foi aí que comecei a combater a corrupção em Piracicaba, onde derrubamos o sistema. E com esse trabalho todo, voluntário, denunciando a corrupção, indo para o enfrentamento, defendendo as pessoas mais oprimidas, mais necessitadas da população, acabei que por sair candidato a prefeito em Piracicaba. Candidato a prefeito onde nós mexemos, conseguimos ajudar a derrubar o sistema e conseguimos ajudar a mudar a situação que está hoje em Piracicaba. Por conta de tudo isso, a Câmara reconheceu e me deu um título de cidadão piracicabano, do qual eu fiquei muito honrado e hoje sou cidadão piracicabano. É uma história longa, uma história de um jovem pobre, de um menino pobre, 10 anos em casa de barro. Hoje as pessoas moram em favela, mas tem energia, tem água. Tá? Eu morava numa casa de barro, não tinha energia, não tinha água encanada. E eu não aceitei, nunca iria aceitar. E por conta de me espelhar muito na minha mãe, uma mulher pobre, analfabeta, guerreira e que venceu todos os obstáculos, que ajudei muito voluntariamente a cuidar de gente.